Eu quero começar hoje falando com vocês sobre uma série aqui no Tadel. A gente quase não usa série, mas eu quero usar uma série aqui no Tadel, intitulada Uma Igreja com Propósito. Diga assim comigo, uma igreja com propósito. Gente, o que vem ser uma igreja com propósito? É uma igreja que quer ser relevante. É uma igreja que entende que ela não deve ser mais uma no meio da multidão somente. É uma igreja que entende que Deus chamou ela com uma missão. Uma igreja que entende que tem que fazer a diferença, que tem que escrever uma história diferente, que precisa ser relevante, que precisa tomar as almas da mão do diabo, que precisa realmente levar o ID a sério. Essa é uma igreja relevante. Eu quero que você... Agora, vamos entender o seguinte, que para uma igreja ser relevante, como é que é uma igreja relevante? Quando nós somos o quê? Relevantes. Quem está comigo aí? Diga assim, para a minha igreja ser relevante, bata assim, ó, eu preciso ser relevante. Porque, gente, uma igreja, ela é formada por nós, membros. Então, igreja fala de quê? Fala de pessoas. Então, para que a gente possa escrever uma história linda de uma pessoa, nós precisamos ser relevantes. E para isso, você precisa entender que você precisa ter um propósito em sua vida. Nós não podemos, queridos, começar um ano como a gente está começando agora, a gente foi para o segundo mês agora, e chegar ao final desse ano, 31 de dezembro, e aí, o que foi que aconteceu na minha vida? Nada. A mesma coisa, eu só fiquei mais velho. Não pode ser assim. Nós queremos que você tenha propósito em sua vida. Então, eu quero falar sobre isso. Algumas semanas eu quero falar sobre isso. Uma igreja com propósito. E, irmãos, de verdade, olha, se existe uma reunião que eu amo estar, é no Tadel. Olha, se fosse para mim escolher, se você quer pregar às 5 da tarde ou então às 18h30, eu preferi estar às 5 da tarde, porque é aqui que eu entendo que eu posso, talvez, falar de maneira mais direta, que eu posso, talvez, falar mais direcional, mais intencional, porque quem está aqui, eu tenho certeza, são pessoas que estão nos ajudando nessa caminhada ministerial. Mas olha só, para a gente poder ser uma igreja com propósito, uma igreja relevante, nós temos que entender que a chave para a igreja do século 21 será a saúde espiritual. Diga assim comigo, a chave para o sucesso no século 21 é o quê? Saúde espiritual. Irmãos, olha só, não adianta o Odson e você ser talentosíssimo. Não adianta a gente ter talvez alguns predicados que os outros não tenham. Não adianta eu ser muito diferenciado do que a outra pessoa, se no fundo, se no frigir dos ovos, como diz o pessoal popularmente, eu não sou curado espiritualmente. Porque quando eu não sou curado espiritualmente, eu posso ser muito talentoso, mas o diabo me derruba, eu perco tudo. Quando eu não sou curado espiritualmente, a gente tem visto aqui em João Pessoa já algumas histórias de igrejas grandes. Há pouco tempo, a pastora Angélica visitou um casal, e aquele casal falou que o pastor tinha adulterado, né, uma igreja aí, uma igreja muito grande, aquele casal falou, e toda a igreja acabou a igreja. Acabou. Então aquele casal estava lá, a gente está tentando trazer para aqui, para a igreja, para o life, mas o casal talvez um pouco resistente, porque alguém que não era curado espiritualmente, que tinha talento, que conhecia até a Bíblia, que pregava bonito e fazia assim, todo mundo gritava, mas quando tinha cheio de feridas emocionais, essa pessoa, o diabo derrubou ela. Então, olha só, para a gente ser uma igreja com propósito, nós temos que ter essa chave, que chama-se o quê? Saúde espiritual. Agora, deixa eu perguntar para você, qual é a finalidade de uma chave? Me dá uma chave aqui, por favor. Alguém tem chave aqui? Andresa, me presta nossa chave aqui, por favor. Obrigado, Andresa, tá? Gente, olha só, eu tenho 2 chaves aqui, tá? Para que serve essa chave aqui, por exemplo? Para que serve? Para abrir, muito bem. Para que mais, gente? Para fechar também. Abrir e fecha, ok. Para que mais? Como é que é, Fábio?
Acessar o interior do veículo, exatamente. O que mais, gente? Da parte para ligar o carro. Observe, uma chave, ela serve para várias coisas. Então, eu estou falando o seguinte para os irmãos, nesse primeiro momento, a chave para a igreja crescer no século XXI chama-se o quê? Saúde espiritual. Quando eu tenho saúde espiritual, eu abro os céus, eu acesso os céus. Quando eu tenho saúde espiritual, eu fecho as investidas do diabo contra a minha vida através da oração, do jejum, do ensinamento bíblico. Quando eu tenho saúde espiritual, por exemplo, essa aqui é a chave lá da porta de casa. Quando eu abro a minha casa, quando eu acesso essa saúde espiritual, eu abro a minha casa para receber novas pessoas. Sabe de uma coisa? Olha só, é comprovado, o pastor fala sobre isso há muito tempo, que os líderes que mais crescem são aqueles que são saudáveis espiritualmente. Se você vê uma igreja mirrada demais, um life mirrado demais, possivelmente em algum momento, isso não quer dizer que sempre é assim, é uma tendência, que muitas vezes a gente está com alguma área que precisa ser curada para que essa chave possa ser girada. Então, olha só, a chave, ela liga, ela dá espaço, ela traz comodidade. Se alguém bate na minha porta, e eu pego a chave, eu abro a minha porta, eu recebo pessoas na minha casa. Isso é da mesma forma no ministério, a gente tem que ter esse cuidado aí. Agora, eu quero perguntar para você, qual é o seu nível de saúde espiritual? Já pensou sobre isso aí? Qual é o seu nível? Sabe de uma coisa? Nós nunca podemos estar... Não é bíblico a gente fazer uma análise do outro. Não pode ser o outro. Paulo vai sempre dizer, por exemplo, a gente usa muito isso na Santa Ceia, e em 1 Coríntios 11, 23, 28, Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero perguntar para você, qual o seu nível de saúde espiritual? Se alguém tem saúde espiritual, essa pessoa, ela dedica a vida dela para o TSD. O que é TSD, gente? Tempo a sós com Deus. Você realmente tem tirado tempo a sós com Deus? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem estudado a palavra de Deus? Você, por exemplo, tem tido relações amistosas com os irmãos da igreja? Ou talvez você está intrigado com o irmão da igreja? Ou talvez você está intrigado, desconfortável com alguém? Quer dizer, quem tem saúde... Essa pessoa, ela acessa espaços, ela abre chaves, ela abre portas importantes. Então diga assim comigo, eu declaro que eu sou saudável espiritualmente. Alguém que é saudável espiritualmente também, essa pessoa, ela vence o pecado. Então se nós estamos aqui, e o diabo de vez em quando te derruba numa área, ou falando mal do outro, ou olhando para um irmão com um olhar de crítica, ou então, talvez com incredulidade, ou então com fornicação, ou mentindo, seja de qual hora for, se você está sempre passando, sempre recebendo a rasteira do diabo, toda hora cai, isso demonstra que você ainda não está saudável espiritualmente. Então você precisa buscar isso em nome de Jesus. Olha só, a tarefa da liderança da igreja é remover, meus irmãos, as barreiras e doenças que restringem o crescimento, para que haja o quê? Um desenvolvimento saudável. Você que é líder, você fala, mas Watson, eu sou líder de quê? Se você discipula alguém, você é líder. Se você é irmão mais velho, você talvez é líder dos seus irmãos menores. Se você é esposa, você é líder dos seus filhos. Se você é marido, você é líder da sua casa. O nosso trabalho como líderes é remover tudo aquilo que traz doença, para que a gente possa ter o quê, gente? Uma saúde espiritual. Quem está me entendendo aqui, gente? Amém? Olha só, o ministério, meus irmãos, é uma maratona. E aí, não interessa a gente somente começar bem. Nós precisamos terminar bem. Olha, eu estou falando aqui para muitos jovens tão novos. Eu estou vendo aqui o Gabriel. O Gabriel tem 10 anos, né, Gabriel? O Gabriel do Maciel ali, ó. Gabriel, o homem de Deus, nasceu na igreja. O Gabriel é muito jovem. Mas por que a gente fala para o Gabriel, por exemplo, aqui na igreja? Gabriel tem que terminar bem. Porque muitos de nós, talvez, começamos bem
E a gente, no final da vida, a gente se perde. A gente perde o quê? O fio da meada. Então, o ministério, Gabriel, que está aqui, meu querido Gabriel, que é uma criança ainda, não é só, ele está começando agora. Não é só começar bem. Ele tem que ter isso na mentezinha dele. Eu vou um dia terminar bem. Bem velhinho, se Jesus não voltar. Mas eu vou terminar bem, ou seja, eu vou terminar com minha saúde espiritual em dias. Agora, queridos, olha só. Nós já começamos, gente, a passar... por exemplo, por algumas dificuldades de outubro para cá. E a gente aprendeu o seguinte, que toda igreja que está em processo de crescimento, ela vai passar por muitos desafios. Às vezes, desentendimento, porque nós somos uma família. Às vezes, alguns vão sair, outros vão chegar. A gente nunca quer que ninguém saia. A gente não quer, a gente ora, a gente luta, mas às vezes vão sair. Então, para crescer, a gente sabe que o crescimento vai gerar o quê? Muitas vezes burburinhos. Vai gerar um pouco de desconforto, porque isso faz parte. Por exemplo, uma família, eu só tenho um filho, eu não posso falar sobre isso, mas eu já conversei com casais que têm muitos filhos. Então eles falam o seguinte, olha, Wilson, lá em casa tinha tantos filhos. Quando chegou mais um, ou seja, está crescendo a família, geralmente tem que ter adaptação. Sim ou não, para quem tem mais do que um filho aqui? Porque o crescimento gera o quê? Muda um pouco. Às vezes, um pai de família teve uma nenenzinha, ou então um nenenzinho que chegou, e agora? Às vezes tem que mudar de casa, porque a casa é pequena, não cabe. Às vezes tem que comprar um bercinho a mais. Às vezes tem que tirar, eu já vi lá no norte, o pai coloca fazendo um quartinho lá atrás para caber os filhos, porque a casa era pequena. Então, o crescimento é normal. Ele não traz somente coisas boas. Ele traz desafios. Então, sabe o que acontece? Às vezes a gente ora, Deus, nós queremos crescer muito. Gente, vocês estão diante de um cara sonhador. Eu já falei para alguns irmãos aqui, quando eu fazia a faculdade de administração, eu tinha 18 anos de idade. Eu lembro do professor chamado Job Duarte, ele dizia o seguinte, o profissional de sucesso, ele sempre está com os pés no presente e os olhos no futuro. Eu estou aqui agora, mas eu estou vendo o segundo culto, amém, queridos? Estou vendo a gente numa igreja grande, estou vendo muitos pastores de campos aqui, eu estou vendo muitos jovens que são solteiros, casados, eu estou vendo, já quero orar pelos filhos de vocês sendo consagrados na igreja, eu estou olhando lá na frente. Mas esse crescimento, ele não vai vir à toa, ele vai vir com adaptações. Ele vai vir muitas vezes tem que sentar para conversar, vamos entender, vamos chorar, às vezes perde, às vezes ganha. Então, nunca a gente vai crescer, uma tranquilidade. A gente começou a crescer aqui, mas a gente também começou a passar por muitas dificuldades, não é isso, pastor Angélica e Andresa? Desafios, porque isso faz parte do processo de crescimento. Agora, olha só, o crescimento primário deve vir, gente, pela salvação de novas pessoas. Olha só, o nosso foco aqui na igreja sempre serão 3 nichos de pessoas, ok? Sempre. Primeiro, os não crentes, ok? Então, eu sei que nós temos amigos que não são crentes. Segundo, os desviados. Existem pessoas que já estavam na igreja e estão frios, desviados, nunca mais foram em nenhuma igreja, não tem vínculo em nenhuma igreja. O nosso foco são essas pessoas também. E por último, os desigrejados. Nós temos aqui na igreja pessoas que já eram desigrejadas. Essas pessoas, eles amam a Jesus, eles não estão desviados, eles não estão em pecados, muitas vezes. Eles estão simplesmente, olha, poxa, eu não encontrei uma família para pertencer. Eu preciso... Aleluia. Eu estou pregando aqui pensando como é que vai ser agora, domingo que vem que é a benção, né? Hã? É verdade. Eu vou mandar o Fábio lá, que o Fábio é maior. Então, gente, olha só. Porque, Watson, os não crentes, os desigrejados e os desviados. Porque esses são os únicos focos nossos. Irmãos, de verdade, eu vou fazer um pedido. Não chame pessoas crentes para vir para a Paz Church. Não chame. Por exemplo, eu quero citar um exemplo para vocês aqui de um cara que eu acompanho ele pessoal, o Alan. O Alan veio para a nossa igreja, o saxofonista. O Alan tem muitos contatos. Quando o Alan veio, eu falei, Alan, lembra, Andressa? Eu falei, Alan, eu vou te dar uma direção, não é um pedido, é uma direção. Não chama ninguém da outra igreja. Ninguém. Até hoje ele não trouxe ninguém de lá. Porque nós não queremos ninguém da outra igreja.
Quando o Alan saiu, eu liguei para a ex-pastora dele, eu passei com ela ao telefone 1 hora. Você lembra, Andressa? Eu pensei que era 5 minutos, eu passei 1 hora com a mulher. E quando terminou, eu falei o seguinte: pastora, se alguém vier, sabe que eu não vou te ligar mais. Mas sabe que nós não vamos chamar ninguém da sua igreja. Então o nosso foco, se alguém está firme lá, o Alan tem amizade com pessoas que são quase irmão dele. Está lá, amém, fica lá, porque nós não queremos puxar ninguém, porque o nosso foco é o quê? Desigrejados, desviados e não crentes. Diga assim: desigrejados, desviados e não crentes. Agora, olha só, deixa eu falar algo para você. Uma igreja com propósito, ela entende que a qualidade, melhor dizendo, é resultado, melhor dizendo, a quantidade, ela é resultado da qualidade. Repetindo, uma igreja com propósito, ela entende que a quantidade é resultado de quê, gente? Da qualidade. Então, para você entender, qualidade se refere-se ao quê? Ao tipo de discípulos que está sendo gerado. Deixa eu falar aqui para você. Nós queremos crescer muito, nós vamos crescer muito. Eu tenho orado, tenho falado para Deus: Deus, eu não vim para João Pessoa para poder ficar aqui patinando. Eu entendo plenamente que é um processo. Reginaldo, São Paulo começou a crescer quantos anos mais ou menos que estava lá, Reginaldo? Você veio de lá agora. 5 anos, pastor Ebe com uma equipe de 300 pessoas lá em São Paulo. 2 anos para cá, começou a decolar. Então, nós sabemos que nós temos que ter paciência, sabemos que temos que ter força, resiliência, oração, força e continuando, mas nós sabemos que para crescer, nós temos que entender que tipo de discípulo que nós estamos desenvolvendo. São discípulos mimadinhos, são discípulos que não leem a Bíblia, são discípulos que não vêm para a célula, que não vai para o culto de celebração. Que tipo de discípulo que nós estamos gerando? Watson, não depende de mim, eu sei que não depende de nós. Eu sei que não somos nós que vamos mudar, mas a gente tem que ter em mente: Deus, eu preciso de discípulos que te amem, que tenham o coração queimando por ti, que vão realmente se entregar para ti sem reservas. Então, queridos, as igrejas que crescem pela atuação do poder do Espírito Santo, elas também vão crescer pelo esforço de pessoas capazes. Eu gosto muito de uma questão de que a gente tem que entender que ambos os elementos, por exemplo, o poder de Deus e o esforço humano, devem estar presentes no dia a dia de uma igreja que tem vontade de crescer. Não adianta a gente falar o seguinte: primeiro, eu tenho que entender que tudo começa com Deus. Gente, o teocentrismo é tudo. Deus no centro, é tudo. Mas eu não devo só terceirizar para Deus. Deus, o meu life vai crescer. Manda Jesus. Manda Jesus. Aí tem uma semana, não vem. Manda Jesus. Olha só, é preciso certamente, sobretudo, o Espírito Santo. Mas também é preciso o quê? Nós como pessoas, para que as coisas aconteçam. Eu gosto muito dessa frase que não podemos fazer nada sem Deus, mas Ele decidiu também não fazer nada sem nós. Ele poderia falar o seguinte: olha, eu vou mandar os anjos, eu vou deixar o coração de todo mundo bem molinho ao evangelho. Poderia fazer. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso. Poderia. Mas, de alguma forma, ele falou o seguinte: olha, eu posso, eu não sei porquê também. O Andinho que estudou teologia também, cadê o Andinho aqui? Está por aqui, Andinho? Sabe por quê, Andinho? Que o pastor Angelo também fez, não sabe. Andresa, ninguém sabe por que ele falou o seguinte: olha, eu não vou fazer só, eu vou usar as pessoas. Então, de alguma forma, para que o evangelho cresça, ele tem que ter, dentro da igreja, pessoas como nós que estamos aqui. Fala o seguinte: olha, eu levo a sério. Eu realmente estou aqui com o meu coração aberto. Eu quero fazer a coisa acontecer. Agora, para a gente não ter só a introdução, quero falar ainda sobre o primeiro tópico hoje, então, tá? Só falar sobre o tópico hoje. O primeiro tópico é uma igreja com propósito dar fruto. Diga assim: uma igreja com propósito dar fruto. Então, o primeiro subtópico é: todos fomos chamados para dar frutos. Olha para quem está do teu lado, diga assim: todos fomos chamados para dar frutos. Veja comigo, por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 15, 16. João 15, 16. Olha só o que João vai falar.
Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Diga-se comigo no singular, fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Gente, a palavra grega para escolher aqui, que ele escolheu, ou então selecionar em um grupo, é a palavra eklegomai. Ela tem a ideia de que, primeiro assim, o contexto disso aqui não é sobre soteriologia. O contexto não é sobre que Deus escolheu o A para ir para o céu e o B para ir para o inferno. Não está falando aqui sobre nada sobre soteriologia, a gente não está falando nada aqui sobre a questão da predestinação, não é isso. O contexto do versículo é uma escolha para o ministério. Ok? O contexto é isso aqui. Então, olha só, é interessante que o versículo não tem nada a ver com predestinação, e sim com a expansão do reino. Então, olha só, Mateus 28, 19 vai falar que a grande comissão para todos nós ir de fazer discípulos. Então, o chamamento é para todo mundo. Então, esse chamamento é de quê? Para a gente poder evangelizar, pregar e anunciar as boas novas. Então, mas vamos entender que ele vai falar o seguinte, olha, eu vos escolhi. Então, eu quero para o segundo subtópico é que eu não escolhi estar no ministério. Aquele que está feliz, aquele que... Né? Pareceu, viu, cara? Pareceu. Depois tem que cortar esse negócio aí que está bagunçado aqui a coisa. Olha só, eu não escolhi estar no ministério. Mas o Watson, você escolheu? Não. Sabe o que aconteceu comigo? Quando fala comigo também é com você. Você só pensa. Eu falei o seguinte, Deus, eis-me aqui. Usa-me como o Senhor quer. Então, eu não fiz a manobra para mim estar aqui. Eu me coloquei à disposição. E Deus falou o seguinte, Watson, Andresa, Fábio, Levi, Cícero, Rebeca, a gente se coloca na posição e Ele nos escolhe. Por exemplo, vamos lá, é como se fosse, existe uma vaga de trabalho e nós entregamos, quando eu falo que eu estou disponível, eu entrego para Deus, metaforicamente, Jesus, eu vou te enviar agora em anexo o meu currículo em PDF. Estou te enviando. Ou seja, eu estou disponível a passar pelo processo de seleção, pelo processo de maturação. Estou disponível. Então, a gente manda o nosso currículo para ele. Quando eu falo assim, eu estou disponível. E ele que decide nos escolher. Mas o Watson, que coisa louca. É a Bíblia. Vamos ler o texto aqui de novo? Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E vos designei para quê, gente? Para que vades e deis fruto. O contexto de João de fruto está no singular, porque existem frutos? Claro que existem. Mas o fruto aqui no singular é o quê? É o fruto de fazer discípulo. Que está me entendendo aqui, gente? Então, olha só, Deus nos chamou. Você está hoje liderando um ministério, um life, alguém? Não foi você que decidiu. Você se colocou à disposição e o mestre te chamou para que você pudesse o quê? Exercer o seu ofício de participar. O terceiro subtópico aqui, ser frutífero, é a forma pelo qual glorificamos a Deus. Diga assim, ser frutífero é a forma pelo qual glorificamos a Deus. Veja comigo, agora na João 15 ainda, versículo 8, tá bom? Vamos estar lendo aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada. Olha só. O que é que o João vai dizer? Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês, olha só, deem o que, gente? Muito o quê? Vamos ler junto, 2, 3. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, no singular. Fruto o quê? Fazer discípulos. E assim mostrarão que são o quê? Meus discípulos. Meu Deus do céu, olha só, quando eu dou fruto, quando eu ganho alguém para Jesus, quando eu discipulo alguém, quando eu derramo a minha vida naquela pessoa, a Bíblia diz que isso, eu vou estar demonstrando
que realmente sou discípulo de Jesus? A pergunta que eu quero que nós façamos, e que você faça para você, obviamente, será se eu estou demonstrando para o próprio Cristo que eu sou discípulo dele? Porque a prova de eu ser discípulo é quando eu faço o quê? Quando eu mostro que eu estou dando fruto para ele. Isso aqui é algo muito forte. Quarto subtópico. O tópico é o quê? Uma igreja com o propósito de dar fruto. O primeiro subtópico eu falei que é todos fomos chamados para dar fruto. Segundo subtópico, eu disse que eu não escolhi estar no ministério. Terceiro, eu falei que ser frutífero é uma forma pela qual nós glorificamos a Deus. E agora, quarto, ser frutífero agrada a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer também na Nova Almeida atualizada, ele vai dizer que, 1 Coríntios 1, 10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo como, gente? No conhecimento de Deus. Interessante que quando você volta um versículo, você vai para o versículo 9, você vai encontrar lá uma expressão chamada sabedoria e entendimento. Interessante que essa expressão, ela vai estar ratificando, confirmando que para mim ter uma vida digna diante de Deus, eu tenho que ter uma vida sábia e de entendimento. Isso aqui é muito forte, porque os judeus, queridos, eles entendiam que esse viver significava se comportar-se de uma maneira correta diante de Deus. Eles tinham até uma palavra hebraica chamada halak, que significa o quê? Alguém que se porta de maneira correta, alguém que atende a orientação e o seu comportamento é moldado. Isso que quer dizer essa expressão modo digno de louvor do Senhor. Agora, a pergunta que a gente tem que pensar também, o que estamos fazendo hoje tem agradado o coração de Deus? Porque Paulo fala o seguinte, olha, vocês têm que viver de maneira que, vocês têm que ver para agradar de maneira inteira ao Senhor. O que eu estou fazendo agrada a Deus ou não? Diga assim, o que eu estou fazendo agrada o coração de Deus. Agora, ele vai dizer também aqui no versículo, dessa que a gente leu agora, 1 Coríntios 1, 10, ele vai falar frutificando em toda boa obra. Interessante que Paulo, ele maximiza agora a tela ministerial. Por quê? Até então eu falava com os irmãos fruto. Lembra que eu falava fruto? Eu disse para vocês, fruto no singular fala de quê? Fala de ganhar pessoas, de discipular. Agora Paulo, ele clica lá na telinha, naquele xizinho, e ele agora maximiza a tela. E agora ele vai falar o seguinte, de que frutificar em toda boa obra. Então existe o fruto no singular, que é o principal, fazer discípulo, mas existem outras obras. Por exemplo, se você faz parte do ministério de mídia, frutifica na mídia, em toda boa obra. Se você faz parte do ministério de eventos, frutifica no ministério de eventos. Se você faz parte de ação social, amor em ação, frutifica lá. Se você faz parte da atmosfera, frutifica em toda boa obra. Isso, gente, inclui todos os ministérios da igreja. Mas ele também vai falar, no versículo ainda 10 de Colossenses 1:10, que nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Olha só. Eu te pergunto mais uma vez, você tem crescido no conhecimento de Deus? Como é que se cresce no conhecimento de Deus? Diga assim, eu cresço através da palavra. Nós estamos diante da última semana de jejum. O jejum a gente cresce, a gente é confrontado, a gente cresce em intimidade com Deus. Então, Paulo vai dizer, olha, você tem que crescer no conhecimento de Deus. Então, é interessante que não se fala só do logos aqui. Fala também do rema. Gente, a gente tem que entender que o logos é importante. O que é o logos? A palavra escrita. Existem pessoas que elas ficam muito preocupadas só com a teoria. E eu não tenho problema com isso. Eu já fiz seminário, fiz teologia, fiz o mestrado em teologia. Estive em muitas horas dentro de sala de aula, com vários tipos de pessoas. E eu via lá que muitos de nós, daqueles alunos, estávamos lá por causa de quê? De conhecimento. Queria o logos. O que é o logos? A letra.
queria ter entendimento, queria discutir sobre teologia tal, tem bons argumentos. Então isso a gente chama que é o crente cabeça de melancia. Intelecto. Eu tive uma pessoa que eu conheci aqui em João Pessoa, um cara extremamente erudito, extremamente inteligente, top demais. Mas esse cara hoje não está nem em igreja evangélica. Pregador, ex-pastor. Por quê? Porque muita teoria, muita cabeça grande, muita letra, muito logos e pouco rema. O que é rema? Transformação. Aquilo que eu aprendo, aquilo que eu leio, aquilo me confronta, aquilo traz em mim mudança, aquilo me incomoda, aquilo mexe comigo, aquilo me deixa desconfortável. Então, gente, a gente também fala que tem muita gente que está muito preocupado, por exemplo, com a ortodoxia, com a letra, com falar bonito, com saber fazer um esboço, como é que faz, tudo é estrutura. Mas a ortopraxia, a prática, não é nada. Então, a gente tem que repudiar o Logos? Não, o Logos sempre vai existir, o Logos é de Deus, a palavra de Deus. Mas nós temos que entender o seguinte, que a ortopraxia, ou seja, a prática, eu olhar para a Bíblia e ela me confronta, ela tem que trazer em mim mudanças. Se ela não traz mudanças em mim, alguma coisa está errada. Diga assim, a Bíblia precisa trazer mudanças no meu coração. Outro subtópico, Jesus reservou um julgamento severo para uma árvore infrutífera. Veja comigo, por gentileza, Mateus 21, 19. Mateus 21, 19. Ele vai dizer o seguinte. Então, esse subtópico é: Jesus reservou um julgamento severo para a árvore infrutífera. Ele disse: e vendo a figueira à beira do caminho, Jesus passando, isso aqui é Mateus falando, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Diga assim comigo, folhas. Fala com fé. Folhas. Interessante. O que é folhas? Eu vou continuar o texto já. O que é folhas? Potencial. Quando você vê uma árvore muito cheia de folha, aquela pessoa que você olha, caramba, que potencial. Você olha para aquela pessoa e fala assim, que cara talentoso. Você olha assim, essa pessoa é diferenciada. Ela não é tão comum. Ela tem algumas características bem diferentes. Meu Deus. Sabe o que é folha, gente? Aparência. Quer um exemplo? A Bíblia fala que Saul peca. Acho que atenda o Washington que está me ligando aqui. Saul peca. Obrigado, querido. E aí, Deus fala o seguinte: olha, Samuel, Saul já era. Desculpa a expressão. É carta fora do baralho. Unge outro cara. Vai lá nos filhos de Jessé, na casa de Jessé, e unge. O que é a folha? Samuel chega lá. Olha aqui para mim, Samuel chega lá. Quando ele, na frente dele, o primeiro filho de Jessé. Que cara diferenciado. Que sujeito top. Talvez alto, talvez bonito, talvez um moreno bacana. Folha. Talvez falava bem, talvez o intelectual, pegava na mão do lado do profeta Samuel, cordial, tudo bem, eu sou o mais velho. Folha! Samuel falou o seguinte, é isso aí. O que Deus fala? Não olha para a folha, Samuel, não olha para o estereótipo, não olha para os talentos, o que tem. Vê um segundo, vê um terceiro, você sabe da história. Até que o profeta fala assim, puxa, caramba, acabou. Será que você não ouviu Deus direito? Aí ele fala, eu vou fazer a última tentativa. Jessé, tem mais algum filho? Você conhece essa história? Tem um. O caçula. O garotinho está lá no cuidando das ovelhas. Aí você conhece a história que a Bíblia fala o seguinte, olha, vai lá chamar ele. E ninguém vai comer enquanto o rapaz não chegar. Observe, queridos, nós temos que ter o cuidado. Jesus chega e ele olha. Claro que ele tem onipotência, ele sabia que não tinha fruto lá, mas é só para ter uma lição para a gente.
e vê aquela árvore linda, aquela pessoa super capacitada, super top, que pode nos ajudar muito. Mas olha só, Jesus chega e diz o seguinte: então disse Jesus à figueira, só tinha folha, ok? Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou o quê, gente? Imediatamente. Olha, nós temos que pedir muita misericórdia de Deus. Claro que nós, líderes, nós temos que ter um olhar de garimpeiro, de garimpar. Mas nunca vamos ficar focados somente nas folhas. Árvores frutíferas, árvores frondosas, é bonito a gente chegar debaixo de uma árvore com muitas folhas e sentar lá, aquela refrigeração, né? Legal o ambiente, é leve a respiração. Mas Jesus falou o seguinte: olha, você, só as suas folhas, só os seus talentos, só a sua entonação de voz, só a sua teologia, só a sua cabeça grande, não serve para nada. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Para finalizar, estou falando muito hoje, o último subtópico: Israel perdeu o posto de nação privilegiada por não produzir frutos. O último subtópico: Israel perdeu o posto de nação privilegiada por não produzir frutos. Mateus 21, 43 diz: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza respectivos frutos. Diga assim: que produza respectivos frutos. E eu quero fazer outra pergunta para a gente finalizar. O que é dar frutos? Já pensou o que é dar frutos? A palavra fruto, gente, essa palavra fruto no singular e as suas variantes, ela aparece 55 vezes no Novo Testamento. Diga assim comigo: a palavra fruto e as suas variantes aparecem 55 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, o que é frutos? Então, aqui agora já no plural. Por exemplo, pode ser fruto de arrependimento. Você pode ver sobre isso aí depois, Mateus capítulo 3, versículo 8. Você pode também ver sobre isso em Lucas 13, 5 a 9. Por exemplo, frutos, pode ser variante para frutos. Praticar a verdade. Você pode ver isso em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 16 a 21. Pode ser fruto também de orações respondidas. Mateus, melhor dizendo, João capítulo 15, versículos 7 e 8. Pode ser fruto, por exemplo, ofertar dinheiro na casa de Deus. Pode ser fruto de um caráter de cristão, de conquistar almas. Então, observe, 55 vezes no Novo Testamento a palavra fruto é aparecida. Então, diga assim: a palavra fruto tem a ver com a minha realidade. Para a gente poder finalizar, o maior fruto que um cristão pode dar é um outro cristão. Gente, olha só. A gente ter ministério é importante, a gente poder ter vários ministérios na igreja é importante, mas o ministério mais importante é quando eu me reproduzo em outra pessoa. E nós somos o quê? Nós reproduzimos de acordo com a nossa espécie. Por exemplo, você que é líder de life, saiba que o único que vai levantar um líder de life do seu life é você. Não pode, por exemplo, a pastora Angélica é a minha líder e eu sou membro lá no life dela. Eu não posso levantar o Enzo como líder. Só levanta ela. Então, nós temos essa incumbência de que eu preciso levantar um outro cristão, e isso é o maior fruto. Paulo vai falar, por exemplo, em 1 Coríntios, para a gente finalizar por causa do tempo, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15, Paulo vai dizer que os primeiros convertidos na casa de Estefanas, ele vai falar o seguinte: esses irmãos são as primícias da Acaia. Diga assim comigo: as primícias. Fala com fé agora: as primícias da Acaia. O que é a Acaia? Só para você entender, a Acaia era uma região composta de várias cidades. Então, por exemplo, Acaia, a capital de Acaia era Corinto. A gente vê Paulo escrevendo para 1 e 2 Coríntios. Corinto era a capital da Acaia, que era uma região com várias cidades. Então ele vai dizer que os irmãos da casa, essa casa pode ser a família de Estéfanas, que foram os primeiros cristãos de Corinto, ou então pode ser a casa, ela começou um life na casa dela, os primeiros membros, parentes e outras pessoas que começaram lá, também pode ser entendido como as primícias da Acaia. Então observe,
A gente vai ver no Novo Testamento constantemente, gente, a importância de frutificação. Só para a gente finalizar, nós estamos começando hoje uma série no Tadel chamada Uma Igreja com Propósito. O primeiro ponto de hoje, falamos sobre isso, uma igreja com propósito, ela dá fruto. Fique em pé agora comigo. Eu quero que você declare comigo, assim, com muita fé, de que assim, Espírito Santo, eu declaro que eu sou uma igreja que frutifica. Diga assim, eu tenho uma vida com propósito. E o maior propósito que eu tenho é te servir sobre todas as coisas e servir ao próximo como fosse ao próprio Senhor. Deixa eu orar por você agora. Pai, obrigado por tantos tadelianos nessa tarde. Nós vimos, Pai, que nós queremos ser, e nós já somos pela fé, uma igreja relevante. Mas uma igreja relevante, ela se concretiza com pessoas relevantes, com pessoas dispostas. Nós oramos, Pai, eu quero que você ore por você agora, tá bom? Ore pela sua vida agora. Nós oramos, Pai, que não estejamos apenas, Pai, preocupados com a ortodoxia, com a letra, com o logos, com a teoria, com o conhecimento bíblico, mas que nós possamos, Pai, que esse conhecimento que nós adquirimos possa levar nós, Pai, ao rema, a um confrontamento, a uma cura, que possam ser viradas chaves dentro de nossos corações, Pai. Que possamos, Pai, não só estar antenados, desesperados, esfaimados pela ortodoxia, mas que possamos estar focados na ortopraxia. Que possamos olhar para a Bíblia e que o que nós aprendemos dela possa gerar em nós mudanças. Em nome de Jesus.